Janeiro, mês das consagrações, dias 3, 10, 17 e 24 de janeiro. Consagrando vida, família, finanças e ministério. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então não perca em janeiro, mês das consagrações. Muito boa noite. Obrigado, equipe de louvor, sensacional. Glórias a Deus pela vida desses meninos. Glórias a Deus pela vida desses adoradores. Obrigado, Jesus. Queridos, nós já estamos em 2021. Que bênção, né? Pensamos que não ia chegar, mas chegamos. Glória a Deus. O ano de avivamento, de expansão do reino de Deus. Se você não esteve aqui na virada, está vendo esses pergolados, agora não tem mais a uva, mas a palavra sobre nós é que este ano nós vamos plantar e nós vamos colher. Amém? Então comece a plantar o mais rápido possível, plantar coisas boas, porque esta palavra já está valendo em nome de Jesus. E nós dedicamos o mês de janeiro como primícias ao Senhor, para podermos fazer algumas consagrações. E nós queremos nessa noite consagrar as nossas vidas, consagrar a minha vida, novamente fazer esse renovo com o Senhor. A Bíblia fala de consagração e traz muito sério isso, que nós precisamos estar consagrando as nossas vidas ao Senhor. Muitas coisas podem ser consagradas ao Senhor, mas nossas vidas é a noite de fazermos isso. Se você que está pela primeira vez aqui, ou primeira vez nos ouvindo, esse é um momento muito significativo e especial, porque na palavra de Deus fala que consagração é dedicar algo ou alguém aos trabalhos de Deus, ao serviço de Deus, a estar ao comando de Deus. Quando uma pessoa é consagrada, quando a pessoa se coloca nesta posição, ela fica dedicada ao trabalho do Senhor. Então, isso implica algumas coisas, mas também alguns benefícios. Então, todo cristão, na verdade, deve ter sua vida consagrada ao Senhor. Então, consagração é muito importante. Levíticos, lá no Antigo Testamento, começa a falar sobre isso. Levíticos 20, versículo 7, diz assim: consagre, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. A Bíblia traz muitos exemplos de consagração de objetos, de coisas, de alguns dias da semana, de dias, de meses, de anos dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, nosso trabalho, mas também fala de pessoas, de famílias inteiras, consagrada ao serviço do Senhor. Por isso é que nós escolhemos como primícia o mês de janeiro, para essas consagrações. Hoje nós vamos falar sobre consagrar a nossa vida. Na próxima semana nós vamos estar falando provavelmente de família, de finanças, do ministério, e nós vamos consagrar tudo que envolve a sua vida, a nossa vida, ao nosso Deus, e fazer essa dedicação para que 2021 a palavra profética se cumpra de maneira poderosa, de maneira atuante, de maneira vibrante na nossa vida. Em nome de Jesus, é assim que funciona no reino de Deus. Então todos os cristãos são chamados para se consagrar, para consagrar-se a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, diz assim: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O apóstolo Paulo estava ensinando a igreja de Corinto sobre isso. Então, está dizendo que é para o nosso próprio bem, é para que nós venhamos a dar exemplo naquilo que Deus quer, ou que Jesus quer que nós vivamos. Então, aqueles que creem em Jesus não podem deixar de viver em consagração, porque se não estiver consagrado, acaba vivendo para o pecado.
E a partir de quando, pastor, tem que se consagrar e viver isso? A partir da nossa conversão, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. E aí nós vamos renovando essa aliança, renovando essa consagração. Todos os anos, o correto é você fazer isso todos os dias. Não esquecer disso. Sabe, nós vivemos nesse mundo físico, mas há um mundo espiritual que nós não vemos com nossos olhos físicos, mas ele é muito maior, inclusive, que o mundo que nós vemos. E ele trabalha muito, muito, muito forte contra a nossa vida, contra aquilo que nós consagramos, contra aquilo que Deus conquistou para nós e tem para nós, para mim e para você, para todos nós. Então nós precisamos levar a sério isso, entender essa realidade que nós podemos até tomar decisões equivocadas, se nós não entendermos, não levarmos em conta, se nós relativizarmos que existe uma luta muito séria, que existe um reino que é contra aquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós precisamos, então, consagrar as nossas vidas. A palavra diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta é espiritual, contra principados. E como fazer isso se não estivermos afinados? Então é preciso reconhecer que a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então esse mundo espiritual que está dominado pelo maligno, ele influencia nas nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não são contra as pessoas, não é contra nós mesmos, mas nós precisamos nos consagrar. Hoje, conversando na hora do almoço com o pessoal lá em casa, analisando algumas coisas, pensando nessa palavra, e o que o ser humano deseja, qual que é a forma ideal para nós vivermos uma vida assim, o ideal para o ser humano, não aquilo que Deus pensa, é receber todos os benefícios do reino de Deus. Já pensou? Proteção, provisão, ser abastecido em tudo aquilo que Deus promete, que nada vai te acontecer, que nada vai te alcançar, que você vai cumprir o propósito, vai ser feliz. Isso é ótimo. Mas também o que esse outro mundo oferece, que é dominado pelo inferno, que é dominado por Satanás, também oferece um monte de coisa boa, porque o pecado, ele é bom de praticar, ele é gostoso, a nossa carne gosta. Então qual que é o ideal? Aproveitar os dos dois mundos e fazer a nossa vontade. Olha só que beleza, isso seria o ideal, fazer a minha, fazer a sua, fazer a nossa vontade, viver tudo que o inimigo oferece e ter a proteção de tudo que Deus dá. Mas isso é uma utopia, isso não funciona, isso não existe, isso não tem como acontecer. O próprio Senhor Jesus falou, não tem como você agradar a dois senhores, ou vai agradar um, vai desagradar o outro. Então nós temos uma opção de acertar na vida, servir ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de tudo, com todo o nosso ser. E isso é feito através da nossa consagração. Então nós precisamos discernir espiritualmente e viver entendendo que tem essa esfera, essa parte contra o reino de Deus, que é o reino do inferno. Isso é uma realidade. E eu sei que você já sabia disso, que você já sabe disso, que você está cansado de saber disso. Por isso que nessa consagração a gente precisa lembrar a importância disso. A importância de o tempo todo estarmos pensando, vivendo, reavaliando isso. Então essa é uma noite para que nós possamos novamente nos consagrar. Por quê? Porque nós sofremos influência de todos os lados. Quando você escuta notícias, quando você conversa com os vários níveis de pessoas que você conhece, e Paulo já diz isso, em 2 Coríntios capítulo 4, lá no verso 8 e 9.
De todos os lados nós somos pressionados, a palavra está dizendo, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Quem não ficou perplexo com o número de mortes de Covid no ano passado? Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados por Deus. Somos abatidos, mas não destruídos. Sabe, queridos, o Evangelho de Jesus é um Evangelho de vitória. Amém, né? Fazer o quê? O Evangelho de Jesus é um Evangelho de vitória. Ele nos fez mais que vencedor. Pastor, mas nós também estamos passando por essas crises. Eu peguei Covid. Como que pastor pega Covid? Não pode. Cadê a proteção do céu? Se o pastor pegou, eu vou morrer então. Não é assim que o povo pensa? Imagine se eu fosse, como pastor da igreja, o balizador para tudo o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque a palavra diz que nós sofreríamos aflições. Nós estamos passando por isso. Somos pressionados por isso. Pastor, muitos cristãos morreram de Covid. É verdade. É muito verdade. Mas é muito melhor ver um cristão morrendo e voltar para a sua origem, voltar para os braços de Deus, voltar para o braço do Pai. Um dia nós vamos encontrá-los eles. Em nome de Jesus, se nós permanecermos firmes, do que morrer aqueles que não têm o Senhor Jesus na sua vida. O preocupa é aqueles que não partiram sem Jesus. Para esses não vai ter salvação, a palavra diz. Por isso precisamos nos consagrar, por isso precisamos estar atentos. Porque nós vivemos nessa comunidade, temos contato com muita gente, com muitas ideias, com muitos ideais, com conceitos, com muitos desafios. E por isso que nós precisamos, não podemos ser negligentes com aquilo que Deus está pedindo para nós. Então nós precisamos cuidar para não nos afastar daquilo que são princípios da palavra, não nos afastar da palavra, não nos afastar daquilo que essa consagração implica. Nós vamos chegar lá, dizer o que implica tudo isso. E daí nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos, naquilo que nós recebemos, naquilo que nós alimentamos a nossa alma. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos ouvindo, em quem nós estamos acreditando nesse tempo. E isso é muito importante, porque tem muito lixo no meio de tudo, todas essas coisas, brigando para nos desviar daquilo que é o propósito de Deus. A palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. E por quê? Porque já não, parece que não tem mais nada que aprender. Ah, pastor, consagrar de novo, já consagrou uma vez, está certo. Bom que fosse assim no mundo físico também, né? Você comia uma vez e pronto, não precisava. Pensa, irmão, você vai lá no mercado, faz compra uma vez só na vida. Maravilha seria, hein? Já não existia mais mercado, porque comprou, comeu uma vez, acabou. É só esperar o fim da vida. Tomar banho todo dia para quê? Tem gente que toma 2 ainda por dia. Tem gente que eu sei que toma bem pouco, mas tem vários que tomam todo dia. Imagina, não, eu vou ficar bem quietinho para não suar. Foz do Iguaçu não precisa fazer força para suar. E aí eu vou ficar bem quietinho no meu canto, e aí fica, né, não preciso mais tomar banho, está tudo certo. Consagração é a mesma coisa. Ah, sabe o que é? Não vou nem falar com ninguém, para mim não falar besteira, para mim não pecar. Não, queridos, nós precisamos avaliar todos os dias. Nós precisamos, enquanto vivemos, estar colocando e alinhando a nossa vida com aquilo que Deus quer. Por isso nós precisamos ser intencionais. Não porque somos melhores que os outros, melhor que ninguém, mas precisamos buscar, cultivar dentro da nossa vida, dentro do nosso estilo de vida, nos alimentar, meditar, praticar, esse é o mais importante, aquilo que aprendemos da palavra da verdade, da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que você aprende da palavra de Deus.
Isso é muito, muito desafiador. E isso é consagração de verdade. É praticar aquilo que tem aprendido. Aí você começa a crescer e andar na verdadeira vitória. Você começa a se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, como diz Efésios 6. Efésios 6, capítulo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Como? Consagrando e vivendo a palavra. São princípios que pode tirar qualquer um da pior situação que se encontra na face da terra. Pastor, mas eu conheço gente que ficou pior depois que aceitou e se consagrou e começou a caminhar com Jesus. Aparentemente, porque não existe melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, muitas coisas ainda não estão funcionando na nossa vida, porque tem muito mais da nossa vontade do que da vontade de Deus. E eu posso dizer isso de carteirinha, posso dizer isso com todas as letras, porque é verdade, porque do meu jeito muita coisa não funcionou. E do jeito de Deus foi tão fácil que a gente fala, puxa vida, que cabeça dura. Por que eu não fiz antes? Por que eu não deixei Deus agir? Patrick estava aqui falando de sonhos, de coisas que aconteceram. Né? Eu conheço Patrick desde 1900 e não interessa, porque já faz bastante tempo. Mas ele tem algo especial com Deus. As coisas que ele pede para Deus se realizam. Algumas imediatamente, outras instantaneamente, outras no futuro, mas ao longo da caminhada dele, por ele levar Deus a sério, Deus vai abrindo e tem feito com que ele realize alguns sonhos. Isso é real, eu sou testemunha disso. E é na vida de todos aqueles que levam Deus a sério e consagram-se ao Senhor. Deixamos 2020, o ano velho passou, né? Ou deixamos o ano para trás, e com certeza nós já entramos num ano novo, mas mais do que isso, numa era nova, numa nova era. Pastor, nem fale nova era, porque tem uma conspiração, tem não sei o quê. Nós já estamos numa nova era, numa era nova. Estamos numa era que vai trazer, já trouxe o novo normal. Tem gente perguntando, quando que vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal. O normal agora é isso. O normal é isso que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o mundo está dominado pelo maligno. E ele vai atacar, vai fazer de tudo para fazer frear a mim e a você, a igreja do Senhor. Pastor, mas isso é porque é o nosso tempo? Não, queridos, essa é a história da vida do cristão, do cristianismo. E esse é o verdadeiro cristianismo. Nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer todas essas coisas. Mas como Paulo diz, nós não vamos ser abatidos. Os primeiros cristãos eram comidos pelos leões, mas eles iam servir de jantar para os leões, mas estavam lá cantando, a ponto de constranger os seus carrascos. Chegou um ponto, é só estudar um pouco sobre a igreja primitiva, chegou um ponto que as barbaridades eram tantas que o povo não queria mais ver, porque não conseguia abater o espírito daqueles cristãos. Ei, o Deus é o mesmo. Nós não estamos sendo comidos por leões, estamos com medo de um vírus. Cristão não pode ter medo de vírus. Ah, pastor, mas e pode trazer sequela e pode morrer. Se você morrer como cristão verdadeiro, você vai ver a glória de Deus. E se você é curado, igual muitos aqui foram curados do Covid, já passaram, nós vemos a glória de Deus agindo na vida desses. Na vida do cristão não tem tempo ruim. Pode estar ruim por todos os lados. Pastor, mas isso é uma fé burra, uma fé idiota. Não, nós estamos até aqui cumprindo o protocolo. Nós estamos usando máscara, nós estamos passando álcool e gel, nós estamos tomando a cloroquina e tudo que pode ajudar na prevenção contra isso. O que a gente pode fazer, nós vamos fazer. Mas se o pior acontecer, segundo os nossos olhos, nós cremos que Deus está no comando de tudo e continua sentado no trono. Mas nós precisamos estar consagrados para que Deus cuide dos seus. Então nós estamos na nova era, temos novos desafios, novos hábitos já surgiram, novas culturas podem surgir por conta desses acontecimentos.
mas também porque mais próximo já está a volta de Jesus. E essas coisas estão escritas na Bíblia que iriam acontecer. E a gente acha que só ia assistir na televisão e não ia participar disso. O vírus começou lá não sei aonde, do outro lado do planeta, chegou lá dentro de casa. A gente viu na TV e chegou dentro de casa. Então, se você está nesse planeta, vai acontecer com você. Mas, queridos, a boa notícia é que as coisas que Deus desenhou, as coisas que Deus colocou como verdades, princípios da palavra, jamais mudarão. A palavra de Deus não vai mudar. A palavra de Deus não muda. Por isso que temos essa esperança e gratidão e fé de que nós vamos receber e viver o melhor de Deus para esse ano. O melhor de Deus ainda está por vir. O mundo pode ficar bem pior, pode, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Mateus capítulo 24, verso 35, diz assim, que o céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passarão. Jesus disse isso. Os céus e a terra, as coisas estão passando, podem passar, mas a palavra não vai passar. De tudo que você conhece, tem duas coisas que você pode ver lá no céu: a palavra de Deus e você. Esses três que falaram amém, eu acredito que vai. O pessoal de casa teve mais que falou, que eu ouvi. Você e a palavra de Deus pode estar no céu. A palavra de Deus é garantida. Agora a sua vida, é só você que pode determinar diante do Senhor. Fala, eu vou viver essa vida, eu decidi que eu quero viver isso. Então consagrar-se, queridos, é santificar-se para aquele que nos chamou. Por que santificar? Porque aquele que nos chamou é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também. Seja santo no que, pastor? A Bíblia está dizendo, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou o santo. Já lemos isso lá, Levíticos 20. Então, como consagrar? Para que se consagrar a Deus? Você precisa reconhecer. Esse é o como consagrar. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa se arrepender daquilo que a palavra diz que é pecado. E o que a palavra diz que é pecado? É você errar o alvo. As coisas não estão bem, você não está bem com Deus, você não está vivendo o melhor de Deus, você provavelmente nem acredita muito nesse Deus. E é para esses que precisam se arrepender. Eu não sei se você está aqui como convidado pela primeira vez, se é a primeira vez que você nos assiste, mas eu quero dizer que a palavra de Deus te convida a você se arrepender dos seus caminhos. A palavra diz seus maus caminhos, porque nossos caminhos, do jeito que nós queremos, nós estamos errando o alvo, nós estamos indo para um lugar que Deus não quer que a gente vá. E eu vi alguém dizer hoje, eu testemunhar no Facebook, se eu não me engano, que, eu encontrei Jesus. E essa frase está errada, encontrar Jesus, porque Jesus não está perdido, quem está perdido somos nós. Nós estávamos perdidos e Ele nos encontra. Ele vem de encontro àquele que se arrepende, Ele vem de encontro àquele que o aceita, aquele que pede para que Ele entre na sua casa, entre na sua vida, e faça morada, faça festa. Aí você pode se consagrar. Isso tem a ver com consagração. Então nesse momento eu quero que, se você é a primeira vez que está ouvindo essa palavra, que junto comigo coloque a mão no seu coração como ato de fé. Coloque a mão sobre o seu coração e faça essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Eu me arrependo da vida que eu tenho vivido sem o Senhor. Eu me arrependo de não ter acreditado na Tua palavra. A Tua palavra, esse pastor está dizendo que é vida. A Tua palavra é eficaz. E por isso eu quero Te receber, Jesus, como meu único e suficiente Salvador
e Senhor da minha vida. Receba a minha vida, escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém, amém. Receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, como Salvador, muito bem, essa oração feita com sinceridade, com arrependimento de verdade, você confessando com seus lábios, a Bíblia diz que você está salvo. Mas ter o Senhor Jesus como Senhor, nós precisamos de consagração, porque nós nos consagramos para receber, para afinar nossos ouvidos com o Espírito Santo, e Ele direcionar a nossa vida, não mais a minha, nem a sua vontade, mas a vontade de Deus. Pastor, a vontade de Deus pode trazer alguns problemas para a minha vida. A Bíblia diz que ela é agradável, é boa, é perfeita. Mas ela é agradável, boa, perfeita para Deus e consequentemente para nós. É o melhor lugar para se estar. Então, nós precisamos nos consagrar a partir dessa conversão. Isso é consagração. Ah, pastor, mas eu já sou cristão há 1, 2, 3, 20 anos. Eu tenho que fazer isso também? Queridos, se você está nessa condição, assim como no dia da ceia, que é o dia da comunhão, que você renove essa aliança com o Senhor, em consagração a Ele. Examine a si mesmo. Veja se tem aí algo que precisa ser confessado, que precisa ser arrependido diante de Deus, para você alinhar os seus caminhos com o Senhor. É um ano de avivamento para expandir o reino, e para isso você precisa estar consagrado. A palavra de Deus jamais passará, e ela diz que aquele que se arrepende dos seus maus caminhos, busca, recebe do Senhor misericórdia, e você volta a estar alinhado. Precisamos entender isso, precisamos nos arrepender e nos alinharmos todos os dias. Pastor, mas todos os dias, todas as vezes que você pecar. Davi, queridos, o rei Davi tinha o coração segundo o coração de Deus, por conta desse arrependimento. Ele sabia, entendia quando pecava, quando errava, e que se colocava diante de Deus, e se arrependia de verdade. Arrependimento tem que doer, arrependimento tem que trazer dor na sua alma, no seu espírito, te entristecer. Porque a gente vê pessoas, cristãos, que já me arrependi daqueles caminhos, e começa a cantar o caminho que passou, e conta o caminho com alegria tremenda, com entusiasmo, né, de tudo aquilo que fez de errado. E daí quando se arrepende, e aí agora eu vim para o Senhor, né, e graças a Deus, estamos aí. É o contrário. A alegria que o mundo dá, a alegria que os maus caminhos dão, não se compara com a alegria da salvação, a alegria da direção, da comunhão com o Espírito Santo, que Ele nos dá para aqueles que estão e são consagrados a eles. Princípios de uma vida consagrada, nós vemos em Marcos capítulo 14, no versículo 38. Jesus está, depois da ceia, lá no Getsemane, quase o momento de ser crucificado, e ele diz assim, quando Jesus adverte, né, seus discípulos: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, dentro do nosso espírito nós queremos, mas a carne é fraca. Por isso precisamos dessa consagração. Nossas ações, posturas e palavras demonstram se nós verdadeiramente amamos o nosso Deus, se nós estamos conseguindo amar o nosso próximo, amar a obra de Deus, e se o nosso estilo de vida vai revelando. Não é o faz de conta, não é o cristão fake, mas Jesus estava falando para eles: vigiem e orem. Eles estavam num momento de muita crise. O Velho Testamento, querido, mostra-nos, e você conhece a história do povo de Israel. O povo foi escolhido por Deus, foram escolhidos, a nação foi escolhida, e Deus tinha um propósito para aquela nação. E muitas vezes a nação foi corrigida,
os povos foram corrigidos, as pessoas em particular. Por quê? Porque eles perderam a bênção em muitas situações, simplesmente porque eles eram escolhidos sim, mas nem todos se consagraram como deveriam. Então, consagração na nossa vida é muito importante. E, pastor, isso é Antigo Testamento, o povo de Israel, eu conheço a história, mas e hoje nós que somos salvos, 2021, você que nasceu de novo, você foi escolhido por Deus. A palavra diz que você é menina aos olhos de Deus, nação santa, povo escolhido. Uau, para fazer o quê? Para representar esse reino. Mas nem todos, assim como foi Israel, querem, ou estão, ou consagram-se ao Senhor. Queremos a salvação, mas Deus como Senhor, Ele vai pedir coisas difíceis, pastor? Eu acho que isso é para liderança, é para alguns pastores, é para alguns que têm chamado. Não se engane, isso é para todos os cristãos. Pastor, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, então não quero nem saber mais sobre isso. Ser ignorante no sentido de não entender por opção própria se torna pecado. Sabe, o aluno chega para a professora e pergunta assim: professora, a senhora acha justo alguém ser punido por uma coisa que não fez? A professora fala: claro que não, isso não pode, que injustiça. Não pode ser punido por algo que não fez. Pois é, professora, não fiz a lição que a senhora pediu. Está entendendo? Espera aí, mas eu como cristão, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que... Isso não é para liderança, é para todo cristão. Eu tenho que ir e pregar o evangelho, eu tenho que ir e fazer com que o reino cresça. E isso é um atributo para todos os cristãos, é mandamento. Os amém sumiram, mas tudo bem. Então nossas ações, nossa postura revela nosso estilo de vida. Jesus estava naquele tempo de angústia. O lugar que ele estava é chamado Getsêmani. Getsêmani quer dizer lugar de azeite, é o lugar de prensar as azeitonas, era o lugar de fazer com que ali saísse o combustível, o óleo, o alimento, para que era como se fosse as nossas usinas de energia de hoje, era onde acontecia. Por quê? Esse óleo também tem a ver com essa consagração, era o lugar de ser esmagado. Jesus estava ali naquele lugar, e quando estava nesse lugar, Jesus sofreu essa angústia, ele suou sangue, queridos, angústia da morte. Então nós precisamos, nesse mesmo contexto, assim como os discípulos não perceberam que essa angústia que Jesus estava passando, que eles precisavam orar, estar com ele, eles não discerniram aquele tempo, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Que você não passe por isso, que você entenda o momento que nós estamos passando como igreja. O Senhor Jesus está voltando, muitas coisas vão acontecer normalmente quando Jesus voltar. Vai ter negócio acontecendo, vai ter gente casando, tudo normal, coisas lícitas. Então Jesus estava naquele momento, naquela angústia, e eles não entenderam os motivos, os porquês. Mas nós também, muitas vezes, queremos, como foi na vida dos discípulos, os benefícios de ser discípulo de Jesus. Estavam com ele na última ceia, uma bênção especial, mas eles não queriam, não conseguiram participar desse momento em oração que Jesus estava, em consagração. Pensa nessa angústia que passamos 2020, ainda está acontecendo por causa da pandemia. Muitos, em vez de se apegar mais a Deus, conseguiram se afastar mais de Deus. Conseguiram, com tudo isso, em vez de aproximar-se, se afastar. Porque vão esperar o que vai acontecer. Agora está perigoso, agora não pode. Sabe, não levar em conta aquilo que
o mover da igreja, e eu não estou falando só da nossa igreja, só da igreja Ceifa, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, se mobilizou, se reinventou, oportunizou de várias formas, para que pudesse continuar sendo alimentado o povo, através da palavra de Deus. Pelo mundo afora aconteceu isso, se reinventaram, e alimentando o povo com a palavra. Mas infelizmente, alguns acharam que isso é só uma chatice. Eu não gosto de live, eu não gosto de internet, eu não gosto de nada digital. Isso é só uma religiosidade. Queridos, o dia que nós chegarmos para prestar conta diante de Deus, não vai haver desculpas. Sabe, nós estamos obrigados a fazer uma lista. Aí coloca o nome na lista e deliberadamente, sem motivo aparente, sem dar satisfação, eu não vou mais. Perde a bênção e faz com que o outro perde a bênção. Simplesmente porque não veio. Mas aconteceu algo, e esses que acontecem eu sei que avisam. Agora estou puxando a orelha, é dos nossos mesmo. Eu sei que aviso, que tem seus motivos, e isso é lícito e é real, e nós entendemos. Agora, deliberadamente, essa é a palavra. Coloca o nome e não está nem aí o que vai acontecer. O pessoal lá que se vira. E muitas das vezes pessoas na porta da igreja têm que mandar embora, porque a lista está completa. Então precisamos levar a sério isso. É algo simples de se fazer, uma lista de presença. E se essa for a noite que Jesus vai voltar? Ele pode voltar a qualquer momento, é num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Pisca aí e pensa nisso. E aí? Então nós precisamos compreender a importância de ter uma vida consagrada. Quem tem vida consagrada ao Senhor, se compromete com as coisas, seu sim é sim, seu não é não. Então consagração é um estilo de vida, é um hábito de realmente viver um relacionamento íntimo com Deus. A palavra consagração também significa dedicação, separação, mas também significa estar cheio da vida, da palavra de Deus, cheio de Deus, do Espírito Santo. Uma vida de entrega a Deus. O Senhor Jesus é nosso exemplo nisso. Ele viveu uma vida de consagração, porque ele sabia dos resultados. Ele sabe do resultado. Qual o resultado? O resultado de ter uma vida consagrada. O resultado de ter uma vida consagrada é intimidade com Deus. Intimidade é algo muito profundo na palavra de Deus. Intimidade, a palavra já diz, algo íntimo, mas é muito mais do que a intimidade que a gente conhece. Fulano é íntimo de ciclano. Não, está falando de coisas profundas, de relacionamento de corpo, alma e espírito com o nosso Deus. Então Jesus tinha essa intimidade, tanto que não importava mais nada o que pensavam, não importava mais nada do que entender ou não entender do que Jesus ensinava, importava que para ele fazer a vontade do Pai. Esse nível de intimidade. Sabe, pessoas que têm um chamado específico porque têm uma intimidade com Deus, você fala, mas eu não entendo como é que você está vivendo isso. Fala, mas o Pai entende. Então é esse tipo de intimidade. E o resultado de ter a vida consagrada é você vai ter discernimento, convicção do que é a vontade de Deus na sua vida, na vida daquilo que você está vivendo. Então discernimento, intimidade, renúncia. Quem tem uma vida consagrada tem que viver renúncia, tem que viver algumas perdas. Renúncia fala de vida de cruz, e não existe consagração sem cruz. Jesus falou, pegue a sua cruz e siga-me. Quer fazer a minha vontade, quer ajudar a fazer o reino crescer? Pega a sua cruz. Ele não falou, pega a minha cruz, porque a cruz de Cristo ninguém podia carregar, a não ser Ele. A minha ninguém pode carregar, a não ser eu. A sua ninguém vai carregar, tem que ser você. E aí você pode perguntar, e qual que é a cruz, pastor? A cruz, quando a Bíblia está falando de cruz, está falando exatamente das suas vontades, dos desejos da sua alma. Você tem que carregar essa vontade, sabe? A vontade de fazer a coisa errada para se dar bem, a vontade de falar uma mentirinha para o negócio dar certo,
a vontade de manipular algumas coisinhas para que você se dê bem. Está falando disso, para você não mais fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, renúncia faz parte dessa vida. Clamor, a palavra de Deus fala que Jesus clamava por Deus. Ele sentia saudade do Pai. E clamar é muito mais do que orar. Ah, pastor, mas a vida de oração eu acho que já está bom demais, é muita coisa. Ótimo, mas estamos falando de algo mais profundo, de clamar. Muitas vezes você ora por algumas coisas, mas dentro de você há um clamor para que aquilo aconteça. A lista dos projetos para 2021 deve ser um clamor na sua vida. Se é de verdade que você está pedindo isso, se é de verdade que você quer que aconteça, ela deve ser um clamor e não apenas uma oração. Ou como mágica, coloca na caixinha lá, todo mundo vai estar orando, os líderes de célula, os pastores, toda semana ora e o negócio vai acontecer. Bom que fosse. Eu pegava, fazia uma cópia disso, saía distribuindo por todas as igrejas na face da terra que desce, em Foz do Iguaçu, todo lugar que eu conheço, agora vai. Mas você mesmo precisa pagar o preço por isso, clamar a isso. E você só pode clamar tendo essa vida consagrada ao Senhor, senão vira reza, vira um negócio repetitivo, vira um negócio vazio. E o último, ter a imagem de Deus. Alguém consagrado é alguém que reflete a imagem do Senhor. Nós cantamos aqui, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, se estiver consagrado a Ele. Então, esse é o propósito, refletir a imagem de Deus. João capítulo 12, no verso 32, o próprio Senhor Jesus diz assim: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Estava falando da crucificação, e é o que aconteceu. Só que, sabe como é que Jesus atrai as pessoas para o reino dele, para ele hoje? Através de você, através da sua vida. Se você reflete a imagem do Senhor, se você reflete e tem esse estilo de vida, de ser consagrado, nós atraímos as pessoas para Cristo. Você já pensou que você, isso nós falamos na hora do almoço também, você em pé com os braços abertos, é o formato de uma cruz? Lógico que tem umas cruzes mais grossas, tem umas cruzes mais finas, mas o formato é de cruz. O pastor Antônio deve estar assistindo lá em Natal, o sobrenome dele é Cruz. Beijo para o Rio Grande do Norte, Deus abençoe. Nós somos formatos de uma cruz. A cruz se tornou atraente por conta de Jesus. Eles veem os sinais na nossa vida, eles veem a intimidade, a renúncia, eles percebem o clamor do nosso coração. Você representa esse Deus hoje. Então o sinal da consagração deve ser evidente na nossa vida, queridos. É um estilo de vida, e assim nós vamos poder vivenciar, plantar e colher, que a palavra profética deste ano seja verdadeira na nossa vida, e nós vamos alcançar e nos tornar esse agente do reino de Deus, para expandir o reino de Deus, ser avivados com Ele. Então hoje o Senhor nos chama para essa entrega. Hoje o Senhor nos chama para fazer a diferença. Hoje o Senhor nos chama para consagrar as nossas vidas. Por isso vamos nos colocar de pé para isso. E você consagrado em qualquer área da sociedade que você influenciar, qualquer área da sociedade, pensa no seu trabalho, pensa na sua família, no seu serviço, no que você atua, não interessa a sua idade. Você é um agente de influência do reino de Deus sobre essa terra. Você precisa ser consagrado a Ele. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Diz o Salmo 37:5. Confie os seus caminhos, confie o seu caminho ao Senhor, confia a Ele, confia nele e Ele agirá. É muito bom ser usado por Deus, é muito bom sermos um agente de Deus. Imagina o reino de Deus crescer por conta da sua vida.
Pastor, mas como que isso acontece? Quando você tem tanta intimidade, quando você tem tanto de Deus, que as pessoas olham e falam assim: peraí, eu quero isso aí para mim. Como é que faz? Onde é que compra? Como é que vive? Aí você fala assim, como Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Faça do jeito que eu faço. Pastor, essa medida não é muito, porque a palavra diz para nós fazermos discípulo. Até quando? Até quando você estiver refletindo a imagem do Criador. Uau! 2021 vai ser um ano de expansão, já começou, um ano de avivamento muito top. Mas não vai acontecer só por conta da palavra, vai acontecer se nós agirmos. A unção está liberada, agora vem a transpiração, para que isso aconteça. Amém? Então coloque a mão no seu coração, você que está em casa, você que está aqui, do jeito que você quiser, de joelho, em pé, fique à vontade na presença de Deus, e ore ao Senhor nesse momento. Se você precisa se arrepender, esse é o momento. Você pode dizer: Senhor Jesus, eu já tenho tantos anos de caminhada cristã, eu já li a tua palavra, eu já li toda a sua palavra, e se você tem tantos anos de caminhada e não leu toda a palavra, é um motivo de você pedir perdão, é um motivo de você se arrepender e começar a mudar isso hoje. Nós estamos apenas no dia 3, pegue um plano bíblico de leitura, e quando chegar 31 de dezembro, você vai ter lido toda a palavra de Deus, que ela entre no seu coração, na sua vida, que o Senhor te dê entendimento. A palavra de Deus é o único livro na face da terra em que o autor pode traduzir tudo o que está escrito lá para você, te revelar, te ensinar. Ele te ensina, de graça, pela graça de Deus. Se você ficou aborrecido, de mal, está brigado com alguém, esse é o momento de você se arrepender, de pedir perdão, de colocar no seu coração verdadeiramente: Senhor, me arrependo daquela discussão. Se você tem dívida, seja ela qual for, de honra, de amor, de financeira com alguém, que você possa saldar isso. É um tempo de nós vivermos uma vida consagrada, separada, uma vida ilibada diante do Senhor. Nós precisamos consagrar nossas vidas. Pastor, eu tenho pecados que eu não tenho nem coragem de dizer. Lembra, queridos, que Deus é onipresente, onisciente. Ele estava lá. Você não vai surpreender Deus confessando os seus pecados. Você não vai surpreender Deus, porque Ele já sabe, e Ele está disposto a te perdoar, a receber a sua vida, que você consagre ela para viver o todo de Deus. Pai, em nome de Jesus, junto com meus irmãos, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, que nós possamos ter essa intimidade contigo. Pai, nós consagramos as nossas vidas, e consagrada está diante do Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que me ouvem, em qualquer lugar da nação e fora dela, Pai, que esta palavra venha de encontro ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito, e que nossa vida consagrada ao Senhor, nós possamos ter essa intimidade. Que o Senhor derrame sobre cada um dos meus irmãos fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento, convicção da tua vontade, um espírito de discernimento caia sobre nós, em nome de Jesus. Pai, que todas as renúncias que precisarmos fazer, que seja, Senhor, com alegria, que ela venha doer, que ela venha incomodar, mas que ela traga alegria, porque é a tua vontade se estabelecendo e não a nossa. Pai, que haja no nosso coração mais do que oração, mais do que vontade de orar, mais do que vontade de clamar, mais que vontade de cultuar, mas a vontade verdadeira de clamar ao Senhor, de estar diante do Senhor, e não olharmos, Senhor, apenas para as suas mãos e aquilo que o Senhor pode dar, mas para a tua face, para refletirmos aquilo que tu és,
Pai, em nome de Jesus, refletindo aquilo que o Senhor é, nós sejamos a Tua imagem, a Tua semelhança, no nosso agir, no nosso falar, no nosso andar, no nosso projetar, Senhor, todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor Jesus, consagramos a nossa vida ao Espírito Santo, consagramos a nossa vida ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador, o grande eu sou. Por isso, Senhor, receba a nossa vida, receba nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós declaramos que só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser invocado e consagrado ao Senhor. Nós queremos ter essa intimidade, queremos ter o Teu favor, o melhor de Deus sobre as nossas vidas. Que todos os inimigos batam em retirada, Senhor, e toda a intenção dele caia por terra, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Semana que vem, provavelmente, vamos estar consagrando nossas famílias. Então, se você não pode trazer toda a sua família, traga foto delas, traga o nome delas. Você que está assistindo essa celebração, em qualquer lugar que estiver, se você fez a oração entregando sua vida a Jesus, entra no chat, tem pastores lá assistindo, deixe seu endereço, seu telefone, nós vamos entrar em contato. Se você fez isso, está aqui no templo, procure um desses de camiseta preta escrito #SomosFamília, e eles vão te dar. Alguém fez essa oração que está aqui presente, por favor, pela primeira vez? Se alguém fez, só dá um sinalzinho com a sua mão, você vai ganhar um presente ainda hoje, em nome de Jesus. Mais um, que a salvação você já ganhou. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, esse é o ano de plantar e colher. Não perca um só dia da semana desse ano, para que o Senhor possa fazer você transbordar. Eu vou falar diferente. Você vai ser tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que vai se tornar a própria bênção de Deus, naquilo que você plantar, naquilo que você fizer, naquilo que você se mover no reino de Deus. Creia nisso, consagre-se ao Senhor em nome de Jesus. Estenda assim as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que a doce, preciosa, poderosa comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, e que o Pai Celestial cuide de todos os detalhes do seu viver, que você tenha intimidade com Pai, Filho, Espírito Santo, mediante essa consagração, em nome de Jesus. Que você receba e viva essa palavra, dizendo amém, amém, glória a Deus. Janeiro, mês das consagrações, dias 3, 10, 17 e 24 de janeiro. Consagrando vida, família, finanças e ministério. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então não perca em janeiro, mês das consagrações.